Pare tudo o que está fazendo agora. Tire os olhos da tela por um segundo e olhe para sua carteira. Olhe para o papel impresso que você chama de dinheiro. Olhe para o teste que você estudou a semana inteira para passar. Olhe para a comida que acabou de pedir por um aplicativo. Você foi condicionado a acreditar que o mundo moderno, com toda a sua conveniência, burocracia e ansiedade, foi uma invenção do Ocidente. Disseram que a Revolução Industrial na Inglaterra ou a democracia na Grécia moldaram quem você é. Errado. Tudo isso é mentira. O estilo de vida que você leva hoje, em pleno século XXI, não nasceu em Londres, Paris ou Nova York. Ele nasceu há mais de 1000 anos, em um lugar que os seus livros de história decidiram ignorar ou resumir a uma nota de rodapé exótica. Enquanto a Europa vivia na escuridão absoluta da Idade Média, com reis analfabetos tropeçando na lama, queimando bruxas e trancando os portões dos castelos ao pôr do sol com medo do escuro, a China já vivia o ano 2000. Eles já tinham metrópoles com milhões de habitantes, crise de inflação, engarrafamentos, fast food 24 horas e uma classe média estressada com provas de concurso público. A China antiga não foi um filme de Kung Fu místico com monges voadores e sabedoria zen. Ela foi o verdadeiro laboratório beta da humanidade. Foi lá que a civilização humana testou, pela primeira vez, os limites da convivência urbana, do controle estatal e da tecnologia de massa. Você quer entender por que você sofre de ansiedade antes de uma prova? A culpa é deles. Quer saber a origem suja e desonesta do dinheiro que você usa todo dia? Eles inventaram. Até o futebol que você assiste domingo, gritando com a TV, tem uma raiz brutal nas academias militares chinesas. A realidade histórica é muito mais fascinante e assustadora do que qualquer lenda de dragão que Hollywood tentou te vender nas últimas décadas. Esqueça o que você aprendeu na escola. Hoje, nós vamos hackear a linha do tempo. Prepare-se para descobrir como a engenharia social da China antiga desenhou a planta baixa da sua vida. Bem-vindo à verdadeira história do Oriente. Existe um mito persistente de que o mundo antigo era um lugar escuro, silencioso e rural, que a humanidade, sem eletricidade, era refém do sol. Quando a luz acabava, a vida acabava. Na Europa medieval, isso era a mais pura verdade. Sair à noite em Londres ou Paris no ano 1000 era um convite para ser assaltado, morto ou acusado de bruxaria. O toque de recolher era sagrado e o silêncio era lei. Mas se você fosse teletransportado para a cidade de Kaifeng ou Hangzhou na dinastia Song, você entraria em um choque. Eles quebraram a barreira da noite 1000 anos antes de Thomas Edison pensar em uma lâmpada. Imagine caminhar por essas ruas. O cheiro não é de estrume, como na Europa, mas de óleo de gergelim, carvão queimando e especiarias. As ruas principais não fechavam, elas brilhavam. Lanternas a óleo e celas de cera transformavam a noite em dia, iluminando mercados noturnos vibrantes que funcionavam até às 4 da manhã. O barulho era ensurdecedor. Vendedores gritando promoções, música saindo de casas de tchau, carroças disputando espaço. Era a primeira cidade que nunca dormia. E o que mantinha essa máquina humana funcionando de madrugada? Fast food. Isso mesmo. O conceito de comida de rua rápida, barata e gordurosa não é uma invenção americana. Na China antiga, a densidade populacional era tão absurda e as casas de madeira tão propensas a incêndios que a maioria da classe trabalhadora nem sequer tinha cozinha em casa. Era perigoso e caro cozinhar. A solução foi o nascimento da indústria de serviços. Eles compravam macarrão, bolinhos fritos, sopas e carnes grelhadas em barracas na rua. O cidadão médio chinês do século X vivia de marmita. E não para por aí. Existem registros históricos detalhados de serviços de entrega, os ancestrais biológicos do iFood e do Uber Eats. Corredores ágeis levavam comida quente de restaurantes de luxo para as casas dos ricos ou para burocratas que estavam trabalhando até tarde nos escritórios do governo.
A sociedade era tão complexa e segmentada que eles atingiram a especialização extrema do comércio. Havia lojas que só vendiam pentes, outras apenas tchau gelado. Havia pet shops dedicados inteiramente a vender grilos de briga, gaiolas ornamentadas e comida para gatos exóticos de estimação. A China antiga inventou a vida urbana cosmopolita, com todos os seus benefícios de conveniência e, claro, os seus problemas modernos. A poluição sonora, a superlotação, o lixo acumulado e o consumismo desenfreado. Você se sente em casa agora? Mas essa complexidade urbana exigia gestão. E aqui entramos no pesadelo de qualquer estudante moderno. Hoje vivemos em uma sociedade obcecada por vestibulares, Enem e concursos públicos. A ideia de que seu esforço intelectual define seu futuro parece algo natural, quase biológico. Mas não é. Essa é uma ideia fabricada, artificial, criada na China, através de um sistema monstruoso chamado Querhu. Durante séculos, enquanto no resto do mundo o poder era hereditário, ou seja, seu pai era ferreiro, você seria ferreiro. Seu pai era rei, você seria rei. Na China, eles hackearam o sistema social. O filho de um fazendeiro pobre, analfabeto e sem sapos, poderia se tornar o homem mais poderoso do império, o braço direito do imperador, desde que ele fizesse uma coisa: passasse na prova. O exame imperial civil foi a primeira meritocracia em larga escala da história humana. Mas não se engane com a palavra meritocracia. Era um processo brutal, desumano e psicologicamente destrutivo. Os exames aconteciam a cada 3 anos e paravam o país. Milhares de candidatos viajavam para os centros de teste carregando suas próprias provisões. Ao chegar, eles eram revistados como criminosos e trancados em celas individuais. Imagine um cubículo de pedra, úmido e frio, sem banheiro. Eles ficavam trancados lá dentro por 3 dias e 2 noites consecutivas. Eles comiam lá, dormiam encolhidos lá e faziam suas necessidades em um balde ali mesmo, tudo enquanto escreviam ensaios complexos sobre filosofia confuciana, administração pública, poesia e estratégia militar. A pressão era tão insana que muitos candidatos enlouqueciam, tinham alucinações ou morriam de exaustão dentro das celas. Os guardas removiam os corpos pelos muros para não perturbar os outros candidatos. E, claro, como todo sistema de pressão extrema, ele criou a tecnologia da malandragem. A China antiga elevou a arte da cola a um nível de espionagem. Museus chineses hoje guardam roupas íntimas de seda daquela época com milhares de caracteres escritos em tinta invisível, sapatos com fundos falsos contendo livros inteiros e lenços com anotações microscópicas. Por que isso importa para você? Porque esse sistema criou a primeira burocracia profissional do mundo. A ideia de que um governo ou uma empresa deve ser gerida por especialistas educados, tecnocratas e pessoas que passaram por um processo de seleção e não apenas por guerreiros brutos ou parentes do chefe, é uma herança direta desse sistema. O mundo corporativo moderno, com os seus processos de trainee, avaliações de desempenho e a ansiedade de passar na prova, é apenas um eco distante e suavizado do pesadelo do Querhu. Agora, vamos falar do que move o mundo. Dinheiro. Se você abrir sua carteira agora ou olhar o saldo no seu banco, você está interagindo com uma invenção chinesa, o conceito fiduciário. Até o século X, o mundo operava com base no valor real. Uma moeda de ouro valia o peso do ouro. Uma moeda de cobre valia o peso do cobre. Era simples, mas era pesado. A economia chinesa cresceu tanto, o volume de comércio explodiu de tal forma que as moedas de metal se tornaram um problema logístico. Imagine tentar comprar uma casa ou financiar uma expedição comercial carregando 2 toneladas de moedas de cobre amarradas em cordas. Era inviável. O dinheiro físico estava travando o progresso. Foi então que comerciantes da província de Sichuan tiveram uma ideia revolucionária e perigosa.
Eles começaram a deixar as suas moedas pesadas em cofres seguros e emitir recibos de papel, chamados jiaozi. Esse papel dizia: quem portar este documento tem direito a 1000 moedas. De repente, a mágica aconteceu. As pessoas perceberam: eu não preciso buscar as moedas, posso apenas trocar esse papel. O papel virou valor. O governo imperial, percebendo o poder infinito disso, estatizou o sistema. Eles criaram a primeira moeda oficial de papel do mundo, impressa com blocos de madeira e selos imperiais vermelhos para evitar falsificação. Sim, a falsificação nasceu no dia seguinte à invenção do dinheiro. Quando Marco Polo chegou na China e viu isso, ele achou que era feitiçaria. Ele escreveu em seus diários, chocado: o grande Khan faz moeda de casca de árvores e ninguém ousa recusar. Para um europeu acostumado a morder moedas de ouro, aquilo era alquimia. Mas a China antiga não nos deu apenas o dinheiro de papel. Ela nos deu a primeira lição cruel da macroeconomia moderna: a inflação e a hiperinflação. Como o papel era fácil de imprimir e não dependia de minas de ouro, os imperadores caíram na tentação clássica. Precisavam financiar uma guerra contra os mongóis? Imprima mais dinheiro. Precisavam construir um palácio? Imprima mais. O resultado foi catastrófico. Na dinastia Yuan e depois na Ming, o dinheiro perdeu tanto valor que as notas eram usadas para acender fogueiras ou como papel de parede. As pessoas carregavam carrinhos de mão cheios de notas para comprar um saco de arroz. O sistema entrou em colapso e forçou o povo a voltar ao escambo. Eles descobriram da pior maneira possível, 1000 anos antes da Alemanha de Weimar ou da Venezuela, que dinheiro não é riqueza. Dinheiro é, acima de tudo, uma questão de fé e confiança. Quando a confiança acaba, o papel volta a ser apenas papel. Falando em confiança e defesa, precisamos falar da maior estrutura já feita por mãos humanas, a Grande Muralha da China. Você a conhece como uma das maravilhas do mundo, uma barreira de pedra gigantesca para manter os bárbaros fora. Mas se você olhar para ela apenas como um muro, você não entendeu nada. Na prática militar, muros estáticos são falhos. Eles podem ser escalados, quebrados ou, o mais comum, os guardas podem ser subordados para abrir o portão. A verdadeira genialidade da muralha não era ser apenas um escudo físico, mas sim ser uma rodovia de informação de alta velocidade. Pense nela como a fibra ótica da antiguidade. A muralha era pontilhada por milhares de torres de vigia, espaçadas matematicamente para estarem sempre no campo de visão uma da outra. Se um exército inimigo aparecesse no horizonte a 500 quilômetros da capital, um soldado na primeira torre não corria para avisar. Ele acendia uma fogueira com uma mistura específica de esterco de lobo seco e enxofre. Por que esterco de lobo? Porque ele gera uma fumaça densa, escura e reta que sobe alto, mesmo com vento. A próxima torre via o sinal e repetia. Depois a próxima e a próxima. Mensagens complexas sobre o tamanho e a direção do exército inimigo podiam viajar centenas de quilômetros em poucas horas. Num mundo onde a velocidade máxima da informação era a velocidade do galope de um cavalo cansado, a muralha permitia uma comunicação quase instantânea na velocidade da luz, ou, melhor, na velocidade da visão. Além disso, ela funcionava como a maior alfândega do mundo. O controle da rota da seda passava por ali. Eles taxavam produtos, controlavam a imigração, verificavam passaportes imperiais e monitoravam o fluxo de mercadorias exóticas. A muralha era essencialmente a infraestrutura física de um estado de vigilância, controle de fronteiras e extração de impostos extremamente sofisticado. Não era apenas tijolo e sangue, era dados. Mas nem só de defesa vivia esse império. Existe uma lenda pacifista de que os chineses inventaram a pólvora, mas por serem sábios e espirituais, só usavam para fazer fogos de artifício bonitos em festivais, e que foram os ocidentais malvados que transformaram isso em arma. Isso é uma mentira histórica absoluta. Os chineses sabiam exatamente o que tinham nas mãos, e eles usaram para matar, mutilar e destruir séculos antes de um arcabuz europeu ser disparado. Já no século X, manuais militares descreviam as lanças de fogo, tubos de bambu e depois de metal amarrados a lanças que cuspiam chamas e estilhaços de porcelana e metal no rosto dos inimigos.
Era o avô do lança-fogos e da espingarda de cano cerrado. Eles desenvolveram bombas de ferro fundido cheias de pólvora chamadas de trovão que abala o céu, que ao explodirem podiam destruir muralhas e transformar esquadrões inteiros em névoa vermelha. Mas fica mais sombrio. Eles foram pioneiros na guerra química. Textos antigos descrevem receitas detalhadas de bombas de pólvora misturando arsênio, betume, plantas tóxicas e excrementos humanos. Essas bombas eram lançadas por catapultas em cidades sitiadas ou em túneis de mineração inimigos para asfixiar, cegar e causar vômitos incontroláveis nos defensores. Eles até tinham máscaras de gás primitivas, feitas de couro e filtros de carvão para proteger os seus próprios soldados enquanto aplicavam o veneno. A ideia de guerra honrada, corpo a corpo, é coisa de cinema. A realidade militar chinesa é baseada em tecnologia, artilharia e eficácia brutal. O complexo industrial militar moderno tem seu DNA nas oficinas imperiais da China. E, para fechar essa lista de quebras de realidade com algo que toca o coração, vamos falar da paixão nacional brasileira. Nós amamos futebol. Os ingleses juram que inventaram em 1863 em pubs de Londres. Mas a FIFA, a autoridade máxima do esporte, reconhece oficialmente que o berço do futebol é a China. Chamava-se Guju, que significa literalmente chutar a bola. E não era apenas um jogo de criança no quintal. Surgiu há mais de 2000 anos, durante a dinastia Han, como um treinamento militar brutal para manter os soldados em forma, melhorar o trabalho de equipe e a agilidade das pernas. O jogo evoluiu e se tornou um fenômeno cultural maciço. Tinha regras escritas, árbitros que podiam ser punidos se errassem, clubes profissionais e torcidas organizadas na dinastia Song. Havia jogadores estrelas, verdadeiros ídolos pop da época, que eram transferidos de times e ganhavam fortunas exatamente como os craques de hoje. Havia até times femininos de Cuju, extremamente habilidosos, que se apresentavam para a corte imperial humilhando times masculinos em exibições técnicas. A grande diferença: o gol não era uma grande net no chão. Era um buraco pequeno, de cerca de 30 ou 40 centímetros, suspenso no alto, no meio de uma rede de seda esticada entre bambus. A precisão exigida para marcar um ponto era absurda. Então, da próxima vez que você ver uma final de Copa do Mundo, lembre-se, aqueles 22 jogadores milionários correndo atrás da bola estão perpetuando uma tradição que começou nos campos de lama das academias militares da dinastia Han. Ao olharmos para a China antiga, sem as lentes da fantasia e do misticismo barato, o que vemos não é um povo exótico parado no tempo. Nós vemos o reflexo do nosso próprio mundo. Nós vemos o rascunho de tudo que somos. Eles enfrentaram os mesmos problemas que tiram o nosso sono hoje. Como manejar milhões de pessoas em espaços pequenos. Como fazer a economia girar sem depender de lastro físico. Como selecionar os líderes mais capazes sem depender de sangue azul? Como proteger fronteiras de forma eficiente? As soluções que eles criaram, a burocracia estatal, o papel moeda, a tecnologia militar de longa distância, a urbanização vertical, são os pilares de concreto da sociedade em que você vive agora. O Ocidente pode ter industrializado e embalado o mundo moderno para venda, mas a China antiga, quem desenhou a planta baixa, fez os cálculos estruturais e testou os materiais. A história não é sobre decorar datas de imperadores mortos, é sobre entender a origem das ferramentas que você usa para sobreviver. Então, da próxima vez que você se estressar com uma prova, pagar um boleto ou comer um macarrão instantâneo às 3 da manhã, lembre-se de agradecer aos chineses da dinastia Song, ou não. Eles provavelmente estão muito ocupados inventando a próxima tecnologia que seus bisavós vão usar daqui a 100 anos para se importar com a sua gratidão.